bem-vindo ao CBN Campinas dessa segunda-feira, 8 de julho de 2024. A gente vai falar agora sobre uma questão importante que é o assédio eleitoral. A gente comentou agora há pouco na abertura aqui do CBN Campinas sobre a condenação que a justiça deu à empresa IP, né, a empresa Química Amparo, proprietária da marca de produtos IP, por conta de assédio eleitoral por ter feito uma live persuadindo, pelo menos no entendimento da Justiça do Trabalho, funcionários a votar pela reeleição de Jair Bolsonaro em 2022. Com a gente aqui agora está o advogado Alexandre Rolo. Ele é especialista em direito eleitoral, mestre e doutor em direito das relações sociais pela PUC. É professor de pós-graduação em direito eleitoral da Escola Judiciária Eleitoral Paulista do TRE. Alexandre, muito obrigado pela sua presença aqui no CBN Campinas. Bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia, Sandra. É uma satisfação estar aqui com vocês. Ô Alexandre, nós vivemos, evidentemente, em uma sociedade livre, com o direito de escolher os representantes pelo voto direto e secreto. Só que em ano eleitoral, não é raro nós nos depararmos com assédios, com situações de assédio, para convencer a escolha de um candidato. Eu queria que você explicasse para a gente qual que é o conceito do assédio eleitoral, por favor. Olha, Felipe, é um crime eleitoral previsto no Código Eleitoral e, para talvez a nossa surpresa, não é um crime eleitoral novo, não é algo recente, é um crime que é previsto no Código Eleitoral desde 1965, está lá previsto no artigo 301 do Código Eleitoral, que o crime seria de usar de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar ou não votar em determinada pessoa, em determinado candidato, com pena que vai de 1 a 4 anos de reclusão. Então, é claro, o voto é livre, e justamente por ser livre, que o Código Eleitoral determina que não haja esse tipo de constrangimento, de coação, para que a pessoa vote no candidato, por exemplo, que é o escolhido do seu patrão, daquela pessoa que o emprega, da empresa que emprega essa pessoa. Então, eu voto no candidato A, mas o meu patrão quer que eu vote no candidato B. É justamente isso que não pode, é justamente esse o crime de assédio eleitoral. A gente está falando aí sobre o conceito do assédio eleitoral, mas há uma dúvida sobre como é a manifestação desse tipo de assédio e quais são as formas mais comuns em que é possível identificar que esse é um caso de assédio eleitoral. Sim, para a gente verificar se existe ou não isso, diz a lei, então, violência ou grave ameaça. Então, se eu sofrer algum tipo de violência física, por exemplo, você tem que votar no candidato A e a pessoa me bate, esse seria um exemplo de violência física para que eu vote em determinada pessoa. Ou violência psicológica, é um constrangimento, é uma ameaça. Olha, aliás, isso aconteceu, infelizmente, muito em 2022, que os empresários Brasil afora diziam o seguinte: ou a gente elege o candidato X, ou então, se for eleito outro candidato, a empresa vai fechar, vai ficar todo mundo desempregado, eu vou ter que demitir todo mundo porque nós vamos quebrar, a empresa vai quebrar. Esse é um tipo de violência, esse é um tipo de grave ameaça, na verdade, né? Uma violência psicológica que o dono da empresa pode fazer em relação aos seus colaboradores, aos seus funcionários, e isso é crime, não só a violência física, como a violência psicológica contra aqueles determinados funcionários. E para ter a caracterização, a configuração desse crime, precisa haver um grau de hierarquia. Então, não é, por exemplo, um amigo que está conversando com outro que, de alguma forma, pretende constranger o outro amigo, porque aí você não tem a situação da hierarquia, né? Então, é por isso que eu estou dando o exemplo sempre do dono de uma empresa, por exemplo, que está fazendo isso em relação aos seus funcionários, aos seus colaboradores, porque você aí tem um grau de hierarquia, uma pessoa é o seu chefe, por exemplo, que está determinando que você vote em alguém sob pena de você ser demitido. Olha, se você não votar no candidato tal, se nós não votarmos no candidato tal, e se esse candidato tal não ganhar as eleições, nós teremos problemas, vamos ter que demitir todo mundo. Então, esse é o tipo de constrangimento que caracteriza o crime de assédio eleitoral. Com relação às implicações legais,
Existe pena de prisão, por exemplo, ou são apenas medidas mais administrativas, entre aspas? É um crime eleitoral, Felipe, com pena de reclusão de 1 a 4 anos de reclusão. Então a pessoa vai presa, é claro, não necessariamente vai presa, porque precisa ver se a pessoa é reincidente ou não, se tem, digamos assim, se a ficha é limpa ou se a ficha é suja, se tem maus antecedentes, se é réu primário, se não é réu primário. Então tudo isso é verificado no caso concreto, mas a pena prevista no Código Eleitoral, estamos falando, repito, do artigo 301 do Código Eleitoral, essa é uma pena de reclusão de 1 a 4 anos, portanto, de cadeia, 1 a 4 anos de reclusão. Como a gente pode. Bom, a denúncia, óbvio, ela sempre é importante, mas existem casos também que as pessoas têm medo de fazer a denúncia justamente por medo de uma segunda represália. E isso acaba também configurando outro tipo de crime, né? Pelo menos na justiça trabalhista, né? É perfeito, Felipe. Essa é uma coisa, é uma situação que gera também um segundo constrangimento. É claro que fica difícil para o funcionário denunciar o seu patrão. Ir até o Ministério Público e dizer, olha, o meu patrão é tal, eu estou sofrendo aqui, eu tenho uma gravação, por exemplo, porque esse constrangimento, muitas vezes, ele não é muito disfarçado, pelo menos não era. Não sei se as pessoas agora, entre aspas, aprenderam a fazer esse constrangimento, mas enfim, não que se possa aprender a fazer, mas os constrangimentos eram, por exemplo, por mensagem de WhatsApp, ou seja, você ficava com aquilo comprovado, aquela mensagem na sua conversa de WhatsApp. Ó, nós aqui entendemos que temos que votar no candidato X. E isso por escrito, quer dizer, não é algo, por exemplo, falado que seria um pouco mais difícil de provar, a menos que a pessoa estivesse gravando aquela conversa, aquela ameaça oral. Mas então é realmente um constrangimento, mas o que a pessoa pode fazer ao se dirigir ao Ministério Público é pedir, e aí vai a dica, né, para que procure o Ministério Público, ou o Ministério Público do Trabalho, ou o Ministério Público Eleitoral, porque afinal de contas estamos falando agora de crime eleitoral. Eu posso então procurar o Ministério Público e pedir, num primeiro momento, para eu não ser identificado, que seja recebida aquela denúncia e sejam colocadas só as minhas iniciais, o meu nome ou coisa parecida. Então, eu posso pedir isso ao Ministério Público, justamente dizendo para o Ministério Público o seguinte: ó, se aparecer o meu nome, eu vou ser demitido. Aí sim eu vou ser demitido, porque eu estou aqui denunciando a minha empresa, estou denunciando o meu chefe e posso sofrer uma represália por conta dessa denúncia. Então, é possível esse tipo de proteção em relação à vítima, para que a vítima não vire vítima duas vezes. Vítima do constrangimento, vítima do assédio eleitoral e depois vítima por ter denunciado aquela empresa que é a sua contratante. Nós estamos conversando com o advogado Alexandre Rolo, especialista em direito eleitoral, falando justamente sobre essa questão do assédio eleitoral. O Cristiano mandou uma pergunta pra gente aqui no nosso WhatsApp, no 991869070, porque o Alexandre comentou logo no começo aqui da entrevista que é considerado assédio eleitoral quando vem de um superior hierárquico em uma empresa. E aí o Cristiano pergunta: e nas comunidades carentes? Porque existe esse tipo de assédio também em muitas comunidades, que chega lá uma pessoa que se diz líder comunitário e fala: ó, se você votar em fulano, o negócio vai ficar ruim para todo mundo. É possível imputar esse assédio eleitoral para esse líder comunitário, por exemplo? É possível também, excelente pergunta. Eu dei um dos exemplos. Um dos exemplos seria a hierarquia funcional. Então, é o chefe que, por ser hierarquicamente superior e ter um poder em relação ao seu funcionário, isso configuraria assédio, mas não é a única possibilidade. Então, essa possibilidade de um líder comunitário também ameaçar a pessoa não teria problema nenhum. O crime fala usar de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato. Então, também se configura não só
quando eu sou assediado a votar no X, como eu posso também ser assediado a não votar no Y. Nas duas hipóteses aqui, de votar em alguém ou de não votar em alguém, está configurado o mesmo crime de assédio eleitoral, e quem pode praticar esse crime também é o líder comunitário, como da pergunta que foi feita, não tem problema nenhum, isso também caracteriza o crime de assédio eleitoral. Para a gente poder finalizar aqui, uma provocação pro advogado Alexandre Rolo. Como garantir o processo democrático? Eu acho que garantir o processo democrático seguindo a Constituição Federal, Felipe. A Constituição Federal já fala que o voto é direto, secreto, universal e periódico. Isso está, é cláusula pétrea, inclusive. Então, a importância, por exemplo, do voto secreto. Quando a gente reclama, eu não reclamo, mas muitas pessoas reclamam, não pode levar o celular na cabine de votação. Perfeito, não tem que levar o celular na cabine de votação, porque eu posso estar sendo vítima justamente de um constrangimento, de um assédio. Quem está me assediando diz o seguinte: você vai ter que votar na determinada pessoa e eu quero que você filme o seu voto. Então você vai entrar lá com o celular na mão, na cabine de votação, e vai filmar o processo de votação. Então é importantíssimo que a Justiça Eleitoral faça, e tem feito isso, fez em 2022 e vai fazer de novo em 2024, que reitere, que fortaleça essa questão, por exemplo, do eleitor não levar o celular na cabine de votação, porque o voto secreto é importantíssimo justamente para a garantia do voto livre no Brasil. Alexandre Rolo, advogado especialista em Direito Eleitoral, mestre e doutor em Direito das Relações Sociais pela PUC, professor de pós-graduação em Direito Eleitoral da Escola Judiciária Eleitoral Paulista do TRE. Muito obrigado pelos esclarecimentos aqui no CBN Campinas. Obrigado, Felipe. Obrigado, Sandra. Foi uma satisfação estar aqui com vocês. Muito obrigado. Agora são 10 horas e 32 minutos.